Boa tarde. Vocês não têm ideia da alegria que é poder estar diante de uma quantidade tão expressiva de pessoas abraçando a nossa especialidade. Estava comentando agora há pouco com a Juliana que a gente está possivelmente diante ou de um alinhamento cósmico fora do normal, que nunca aconteceu antes em relação ao favorecimento da atenção primária, ou finalmente começou-se a dar ouvidos à extensa, à vasta literatura que mostra que o fortalecimento da atenção primária é a saída para que tenhamos atenção à saúde de qualidade no mundo inteiro, independente de saúde pública ou privada, né? A literatura tem nos mostrado há já bastante tempo, já há algumas décadas isso, né? E finalmente a gente tem conseguido ganhar força, né? E devemos muito disso aos pioneiros que angariaram essa questão de fortalecer a atenção primária lá nos idos da década de 70, com o PACS, e depois fortalecendo a partir de 1993 com a criação do PSF. E fico imaginando, hoje de manhã eu estava na reunião de abertura, na recepção dos residentes multiprofissionais de atenção básica lá na UNB, que começa a primeira turma hoje, né, no HB. E tínhamos presentes lá pessoas que participaram ativamente da estruturação do PSF lá no Ministério na década de 90. E fico imaginando o orgulho que eles têm diante disso que está acontecendo agora. Deixa eu me apresentar, eu sou médico de família e comunidade, fiz minha residência em Sobradinho, 2009-2010. Costumo dizer que a medicina de família me escolheu. Eu não escolhi a medicina de família, a vida me levou a medicina de família me escolher. E estou aqui diante da pessoa que me fez muito escolher, que foi a doutora Gisele. Me foi o exemplo de super médica que eu queria ser um super médico como ela. Quando eu me formei, eu não tinha uma intenção clara de especialidade na minha cabeça. Eu sou formado pela UNB, me formei em 2006 pela UNB e considero que, pelo menos à época, a abordagem de atenção básica na UNB não nos despertava paixão pela atenção básica. E apesar de que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida, na época isso não me despertou. E comecei a trabalhar, pronto-socorro, recebi aqui a superintendente da região norte, doutora Andréia. Compor a mesa, doutora Andréia, por favor. Estava explicando aqui para esses nossos residentes como é que eu acabei caindo na medicina de família. E eu não tinha, claro, né, uma especialidade que eu gostaria de fazer, e a minha dificuldade era fazer essa escolha, porque eu não queria escolher. Acho que no fundo eu queria fazer tudo. E eu não sabia como fazer tudo ainda. E aí plantões, né, estávamos na equipe lá no Hospital Brasília na época, de pronto-socorro na clínica médica. Passei no concurso para médico legista da Polícia Civil, me pareceu ser uma saída interessante, como não via nada na residência que me chamasse a atenção, umas residências como um todo. Fiz o concurso para médico legista e passei, fui fazer academia de polícia, pós-graduação em medicina legal, e ao descobrir que a medicina legal não é nem medicina e nem é legal,
eu comecei a pensar muito em outras formas de exercer a medicina de forma mais completa, mais humana, né? Uma cobrança da minha mãe, que eu não esqueço até hoje, que ela, quando eu estava lá no IML, minha mãe falava: mas você vai mesmo rasgar o seu diploma? Tanta gente que você poderia ajudar e você vai rasgar? E aí isso ficou ecoando muito na minha cabeça. E o exemplo, e aí eu comecei a pensar como eu iria exercer a medicina de uma forma mais ampla. Na minha cabeça eu falava assim: não, então eu vou ser legista para poder me sustentar. E o resto eu vou fazer uma medicina massa, assim, independente de qualquer coisa. Eu quero fazer, ser um médico legal, assim, um médico, né, que seja completo, que ajude quem precisa de verdade. E aí, que exemplo que eu tinha de supermédico, de médico que fazia tudo? Era o exemplo da Gisele. A Gisele na época estava no R2, lá em Sobradinho, e eu admirava muito a competência técnica dela, do ponto de vista de resolutividade. Era uma colega com que você dava o plantão, que o que caía na mão dela, ela resolvia. E nisso comecei a conversar com ela sobre a residência, perguntar sobre a possibilidade de compatibilizar lá com o IML, se daria certo e tal. E fui fazer residência ainda sem saber o que era realmente ser médico de família. Eu queria ser um super médico. Eu não queria conhecer, eu queria ter um conhecimento mais amplo possível para ajudar mais pessoas possível, né? E isso na perspectiva de ficar lidando com situações que acontecem lá no IML, de violência, de coisas muito tristes e tal, que começaram a me deixar desiludido com a vida. Quando você começa a lidar com, pelo menos eu acho que existe perfil para tudo, né, gente? Lógico que não tem receita de bolo para essas coisas. Mas o meu perfil, eu me via trabalhando com algo triste o tempo todo. E eu vi na medicina de família a possibilidade de trabalhar com algo feliz, diferente. E aí, durante a residência, né, acabei me apaixonando e descobri efetivamente o que era ser médico de família durante a residência. Para mim foi uma alegria fora do normal. Fui R1, como o Dr. Humberto nos já falou aqui um pouco mais cedo. Eram 4 vagas na época, foram 5 candidatos. E eu fui o único aprovado no concurso. Não sei nem se os outros colegas chegaram a fazer a prova, não fiquei sabendo. E fui encarar a residência como R1. Na época tinham R2, Dr. Carlos Zimmer, né? Raquel e a Nájila. Eram os meus R2. E eu era o R1. Mas bom, acabei me apaixonando. No meio do R2 eu passei para médico de família na secretaria. Na época tinha uma portaria, que não existia a lei 840 ainda, não tinha a lei orgânica do DF. Existia uma portaria que regulamentava em relação à lei vigente a dispensa de ponto, que permitia a dispensa de ponto para o servidor que fosse fazer uma pós-graduação, alguma coisa relacionada à área. Como eu estava do meio do R2 para o final, né, então faltava poucos meses, eu entrei com esse pedido de dispensa de ponto e consegui concluir o meu R2 e em seguida assumir na secretaria. Pedi para ir para a área rural, né, acho que como todo bom mineiro, gosto do mato, e eu sou de Belo Horizonte, e sempre gostei das populações rurais. O internato rural em séries pela UNB me despertou um interesse por trabalhar com esse tipo de população, né? A minha vontade de estar num ambiente rural, tal, isso sempre me remeteu a muita qualidade de vida, né? É um tipo de paciente diferente do paciente urbano. Eu vinha de um descrédito muito grande com relação à medicina privada, da relação médico-paciente difícil que a gente vive hoje em dia, uma relação de consumo dentro da relação médico-paciente que estraga muito, na minha opinião, a relação médico-paciente, e uma perda progressiva de moral da classe médica junto à população, que nós temos que todos nos incluir na culpa disso e nos imbuir de melhorar, de modificar.
Isso muito ocorreu, na minha opinião, por conta de uma medicina muito curativa, né? Muito voltada à doença, muito voltada a ações pontuais de acordo com necessidades patológicas do paciente, ao rendimento do médico, a formas de contrato com intermediários entre ele e o paciente, e bom, por aí vai. Tem pano para manga para a gente discutir isso um monte. Meu objetivo agora. Mas encontrei dentro da medicina de família o resultado dos meus problemas, né? Não só meus, como da humanidade. Foi assim, uma descoberta, assim, eu falei, meu Deus, né? No dia que eu li Barbara Stafford falando que 85% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção primária, eu falei, caraca, olha aí a solução para os nossos problemas, né? Seus problemas acabaram, né? Então, assim, nisso passa essa resolutividade de 85%, ela passa pela qualificação. A gente não pode querer ter uma resolutividade tão alta, né, se a gente não tem uma qualificação para isso. A gente precisa se qualificar para isso. E nisso eu reconheço, né, de peito aberto, a coragem do grupo que topou encarar essa expansão da residência. Porque eu vinha de um pensamento muito do tipo, não, a gente precisa estruturar antes para avançar. Eu preciso ter tudo estruturado bonitinho para avançar para o próximo passo. E aí, a gente não tinha massa crítica, massa de pessoas com conhecimento técnico suficiente para promover essa estruturação prévia à expansão. Então, vocês vão receber, como eu recebi, como todos que receberam antes de vocês, uma rede que não está 100% preparada para dar o melhor para a formação de vocês. Isso é fato. Mas se fôssemos esperar que alguém tomasse a atitude de preparar essa rede, reconhecendo a importância da atenção primária, para que esse passo fosse dado, a gente poderia ficar esperando eternamente. Então, nós enxergamos em vocês justamente esse passo que vai aumentar a quantidade de pessoas capacitadas, ocupando os mais diferentes níveis da atenção à saúde, da ponta à gestão central, que vão fazer mudar o processo daqui para frente, para que a gente siga numa expansão bastante acelerada em relação à melhoria da atenção primária. A gente precisava, acredito, dar esse passo antes. E espero que a sensação, a emoção do pioneirismo bata no coração de vocês, para que vocês enfrentem as dificuldades se pensando parte da solução, vendo que lá na frente você será parte da solução para resolver esse problema, e tomando para si essa responsabilidade, uma responsabilidade social que nós todos temos que ter, né? Nós somos seres políticos, todos nós somos seres políticos, seres sociais. Nós vivemos uma sociedade que reflete o nosso comportamento. Precisamos ter uma mudança de comportamento. E o momento atual de crise é o momento ideal para essa inflexão de curva, né? É nesses momentos que surgem as oportunidades. E a oportunidade que vem associada à expansão da atenção primária vem justamente porque é nessa hora que observou-se, olha, a forma com que a gente vinha fazendo não é sustentável, né? A gente estava discutindo esses dias com relação a leitos de UTI bloqueados na Secretaria de Saúde. Hoje a gente tem cerca de 80 leitos bloqueados por falta de pessoal, de manutenção de equipamentos, de insumos na Secretaria. Esses 80 leitos batem mais ou menos com a lista de espera de vagas de UTI do DF, em torno de 80 a 100. E aí foi comentado pelo Dr. Tadeu, que é anestesiologista, diretor do hospital de base, quando no meio de uma reunião a gente estava falando que iria
concentrar esforços para desbloquear esse leito, para que essa lista de espera fosse comportada, o doutor Tadeu falou, olha, não adianta, a gente já fez isso inúmeras vezes. Tem 100 na fila, abre 100 leitos, bota os 100 para dentro, dias depois vai ter mais 100 na fila de novo. É um saco sem fundo. E nisso, aí que está o nosso papel de atenção primária. A gente precisa evitar que esse paciente precise naquele leito. E a gente tem esse poder. A gente tem esse poder. Certamente vocês já não ouviram falar, já não estudaram, e como grupo seleto, que eu acredito que sejam por escolher essa especialidade, já são um grupo seleto em termos de forma de pensar, de estudar a medicina. Provavelmente já ouviram falar ou vão ouvir falar das internações por condição sensível à atenção primária, que é basicamente uma lista de patologias que, se bem acompanhadas na atenção primária, não vai levar à internação, né? Um diabético chegar a internar para fazer uma amputação significa que ele não estava sendo bem acompanhado na atenção primária, né? Evoluir para um evento cardiovascular denota má eficiência da atenção primária. Os estudos nessa área começaram na década de 90 com Billings nos Estados Unidos, visando a economia para os planos de saúde. O plano de saúde queria saber como fazer para o paciente ficar barato, né? O objetivo do dono do plano de saúde é ter lucro. O objetivo é que ele receba um dinheiro seu e não gaste completamente aquele dinheiro devolvendo para você sob forma de atenção em saúde. E aí começou-se uma pesquisa de doenças que levavam à internação, que é a forma mais cara em que o paciente pode se encontrar dentro do serviço de saúde, como evitar que esse paciente chegasse ali. Outro exemplo, uma criança com diarreia. Se a criança com diarreia faz uma jeca, faz uma desidratação, faz uma ira pré-renal e precisa do pronto-socorro, é porque ela não teve uma assistência adequada a tempo. Ela não foi orientada com relação a uma hidratação oral, uma mudança de dieta, início de antibióticos, se for o caso, esse tipo de coisa. Então não é para acontecer. Se aconteceu, é porque é falha na atenção primária, né? Então, está nas nossas mãos o potencial para resolver isso. Agora, não adianta com uma cobertura de 25% em média, como é hoje do DF. Se 75% da população está descoberta, a gente, por mais que esses outros 25% façam um trabalho maravilhoso, a gente tem uma população ainda descoberta. Então a gente precisa expandir,